eu vou falar um pouquinho primeiro, esta apresentação que eu vou fazer, ela traz um trabalho de casa associado, que é para o pessoal que gosta um pouquinho de matemática e que é planilheiro, isto vai ser divertido. A gente viu no questionário de satisfação que algumas das pessoas pediam mais desafios. Então está aqui um desafio, um bom sudoku, uma boa palavras cruzadas, está aqui um desafio para vocês fazerem. Mas esta apresentação é um pouquinho teoria e depois a gente passa para a prática, ou o Fernando depois explica, não sei se o Fernando explica ou se a gente entrega para vocês o Excel e o Word, mas é para vocês porem a mão na massa e para ver se isto vai dar ou bate certo para vocês. Então eu vou falar da correlação entre a idade da rede e as perdas de água. A gente fala sobre renovação de redes, uma analogia com populações, e depois falamos do prazo adequado para repor. Então, a gente, da estatística, a gente começa ou coloca isto é linguagem estatística, faz um teste de hipóteses. Aí tem uma hipótese que pergunta a idade. Normalmente a hipótese 0 é sempre a idade e as perdas não estão correlacionadas. E a hipótese 1 é a idade e a rede a idade e as perdas estão relacionadas. E é isso que a gente vai testar ou comprovar estatisticamente. Eu vou pedir para vocês fazerem, pode ser que não dê certo para vocês e então também está ok. Para a gente fazer este teste, a gente precisa de calcular a idade média da rede. E a idade média da rede a gente faz uma ponderação, sendo que a ponderação a gente usa os quilómetros que foram construídos naquele ano, multiplicado pela idade que aquela rede tem no ano 2018 ou 17 ou o que for, a dividir pelos quilómetros de rede que existiam nesse ano. E assim a gente tem a idade média ponderada. Aqui eu vou gastar um pouquinho mais, ou seja, esta fórmula é bem curtinha e bem simples, mas eu vou gastar um pouquinho de tempo nela porque ela é, digamos que a parte mais complicada e é o tempo onde a gente gasta mais tempo. E depois o resto é super, super, super rápido. Então, isto é um método, idealmente vocês conhecem os bairros do vosso município, em que ano, em que década foi construído qual bairro, e sabendo que o bairro A, B ou C foi construído em 1955, ou em 1970, ou em 1980, isso corresponde ao ano da idade. Ou se vocês tiverem os projetos, também estão datados. Então, com isso, vocês fazem um histograma de quilómetros. Quantos quilómetros foram construídos em qual ano? Nós aqui, assim, que não somos um prestador de serviço, a gente não tem acesso a esse tipo de dados, mas a gente fez uma inferência, ela não é muito boa, mas é o possível. Então, a gente agarrou no ZNIS, viu quantos quilómetros é que tinham sido reportados ao ZNIS e fazemos os quilómetros reportados menos nesse ano, menos os quilómetros reportados no ano anterior, que dá quanto é que foi construído. Isto pode não ser muito certo, porque muitas vezes a gente tem, ou verificamos quilómetros negativos, ou seja, o prestador de serviço corrigiu, olha, a gente tem 2000 quilómetros, não, afinal a gente tem 1000 quilómetros. Essas situações acontecem a toda a hora. Então, esta parte necessita de um grande tratamento de dados e ele é muito subjetivo, porque essas são tudo correções manuais e de acordo com o que faz sentido. Depois a gente tem aqui outra parte do gráfico que também ou seja, no caso de vocês não terem dados, se vocês tiverem dados, o ótimo é usar os vossos dados. Mas nós fizemos uma distribuição completamente subjetiva, me falaram que, olha, na época do Planasa construía-se muito, anos menos e depois também menos. Então, esta figura que vocês veem, ela é totalmente artificial, mas revela, digamos, aqui uma percepção. Então, façam isso para o vosso município, a ver se dá certo. Então, eu tenho aqui uma coisa mais subjetiva e tenho aqui uma coisa mais embasada em dados a partir de 1995, que é quando existe o ZNIS. E ficamos com o nosso histograma. Este histograma é essencial para muitas coisas. Esta é a parte que, novamente, necessita de muitas correções, de modo a que faça sentido. A somatória de todas
estes quilómetros têm de corresponder aos quilómetros atualmente existentes. E esta é a parte que pode ser mais consumidora de tempo. Então, a gente tem a idade média da rede, a gente tem de um lado as perdas em litros por ligação dia, numa coluna, e na outra a gente tem a idade média da rede. E então, isto é a nossa base para fazer o nosso modelo e temos tudo. Com base nisto, a gente faz o nosso tal teste de hipóteses. Vocês, o exercício que o Fernando vai enviar para vocês traz o passo a passo de como fazer um teste de hipóteses no Excel. Mas basicamente vocês realizam aquele comando e sai este gráfico assim mais ou menos feio. Sai este gráfico que tem um eixo idade, no outro eixo perdas, traz em azul o que é que acontece, ou seja, o que é que aconteceu, e a laranja o que seria previsto de acordo com o modelo. E depois aqui traz esta tabela também, e esta tabela tem aqui o valor P. Este valor P, ele convém ser 0, ou seja, que é para a gente rejeitar H0 e a nossa hipótese, e nós considerarmos que é válido que a idade da rede e perdas estão relacionadas. Ou seja, quando vocês virem este número 4,16, depois menos 10 à sexta, isto é muito próximo de 0. Vocês rejeitam a hipótese se ela for superior a 0,05, vocês rejeitam a hipótese e o exercício acaba aqui. Não vale a pena seguir em frente. As minhas perdas são explicadas por muitos outros fatores e não só pela idade. Então, se vocês calcularem e derem aqui uma coisa maior que 0,5, o exercício acabou aqui. Ou vocês voltam ao histograma e tentam fazer, porque o histograma provavelmente também tem muita incerteza e dúvidas, então rearranjam aí o histograma e veem se volta a dar certo. Outro gráfico, esta pequena tabela aqui, esta aqui também sai do teste de hipóteses, também sai aqui várias observações de erro. Uma delas que é o que a gente usa mais é o R quadrado, é o erro médio quadrático, que é 0,66 e que também aparece aqui neste gráfico. Este gráfico é outra maneira, vocês fazem um gráfico normal, aparecem os pontinhos todos, depois clicam no botão direito e juntam a linha de tendência. E a linha de tendência vai incluir esta fórmula aqui também. Esta fórmula vai ser relevante. Ou seja, o ótimo é quando o R seria 1. Se o R, ou seja, com todos os pontinhos, com tudo o que você prevê, acontece exatamente como aconteceu na realidade, o R quadrado não tem erro médio quadrático e dá 1. E então você consegue prever perfeitamente as perdas em função da idade. Então vocês usam um modelo que tiver o maior erro. Esta é uma regressão linear, mas dá para fazer outras regressões, que é este, que são um exemplo que eu vou mostrar mais à frente. O exercício também traz lá no finalzinho para vocês fazerem exato. Isto são dois modelos diferentes, são vários testes, ensaios, amostras diferentes que eu fiz. Mas o último exercício é para aqueles mais céticos que acham ou que acreditam muito ou que acham que a perdas em percentagem tem um grande valor. Tentem repetir todo o exercício na unidade perdas em percentagem e vão ver que tanto o teste de hipóteses até pode dar também certo, mas o valor preditivo vai ser muito baixo, ou seja, o R quadrado vai dar aqui, numa amostra que eu fiz, dava 10%, dava 0,1%, ou seja, é muito baixo comparado com outros valores que aparecem aqui. Mas encorajo vocês a repetirem na unidade de percentagem. Uma vez que vocês montarem toda a planilha, fazer depois repetir na unidade de percentagem é fácil e vale a pena só para ter essa sensibilidade. Então, sim, então, desculpem, quando vocês tiverem esta reta, vocês têm aquele exercício das perdas, que o prazo está quase a terminar, o trabalho das perdas reais, o nível económico de perdas reais, vocês chegaram a um nível ótimo, um nível económico de perdas reais. Vocês agarram nesse nível, nessa litros de ligação dia económico, vocês chegam nesta reta e tentam identificar onde é que ela está.
Ou seja, eu precisaria, para ter 310 litros de ligação dia, consultando este gráfico, seria mais ou menos aqui, eu preciso ter, eu coloquei aqui 30 anos, mas pode ser qualquer coisa como 33 anos, eu preciso ter uma rede com 30 anos de idade. Assim eu teria 310 litros de ligação dia de perdas. Obviamente, considerando toda a pressão atual e a pressão, pode ser que nós estejamos a operar com pressão a mais, mas isso é outro assunto. Vamos conservar este número aqui que encontramos aqui mais para a frente. Outra coisa que este gráfico tem... exato, é já aqui. Ou seja, nós agarramos 30 anos, que daria as nossas perdas ótimas, nós dividimos 1 sobre 30 anos e dá uma taxa de reposição ao ano 3,3%. Ou seja, todos os anos, para manter as perdas no nível ótimo, nós teríamos que fazer 3% de reposição da rede. Isso seria... eu depois queria perguntar se vocês chegarem neste nível, se este valor depois faz sentido para vocês e ver se sai qualquer coisa com significado. Outra coisa, também foi solicitado no questionário de satisfação, houve pessoas que indicaram que para falar da taxa natural de crescimento de perdas, eu vou falar este bocadinho, mas é só um bocadinho, a gente até vai ter outro palestrante que vai... Ou seja, esta abordagem de taxa natural de crescimento é top-down, mas vamos ter pessoas que vão falar de bottom-up, assim, um bocadinho mais da prática de cima para baixo. Então, aqui são duas maneiras de olhar para esta taxa natural de crescimento de perdas. Vou relembrar a taxa natural de crescimento de perdas, porque eu gosto muito deste exemplo. É quando você está num shopping, você quer descer, quer reduzir as perdas, mas você está aqui numa escada rolante e a escada rolante está subindo e você tem de ser mais rápido a descer as escadas do que as escadas a subir. E a taxa natural é justamente a velocidade com que a escada está a subir. Então, se nós usarmos um modelo de regressão linear, este é o exemplo que vocês recebem na planilha. Eu fiz um ensaio para o estado de São Paulo e no estado de São Paulo, por acaso, deu uma curva assim super bonita e tenho aqui a regressão linear e a regressão exponencial. A regressão exponencial dá até um valor de R quadrado melhor ainda do que a linear, mas numa regressão linear, a taxa natural de crescimento de perdas é este coeficiente que vocês veem aqui logo aqui no início, que é o coeficiente X, porque é 18,7 vezes anos, idade da rede, menos 127. Então a taxa de crescimento são 18 litros por ligação dia, todos os anos que a rede está-se a degradar, e se você não fizer nada, esta rede aqui degrada-se com essa velocidade. Aqui na regressão exponencial, não conseguimos, não é um valor anual, mas se você estiver na faixa dos 20 anos, você está aqui a perder entre 15 e 18, se você estiver na faixa dos 30 anos, você está a perder entre 19 e 22 litros de ligação dia cada ano. Então são dois modelos que vocês podem usar. Outro exemplo para a velocidade, ou seja, para esta escada rolante, que é um exemplo que até eu ouço mais no setor elétrico, que é enxugar gelo. E o enxugar gelo nas perdas ou na eficiência energética é a velocidade corresponde à temperatura que está. Qual é a velocidade que o seu gelo está derretendo? A gente tende a enxugar mais rápido do que a temperatura que está. Novamente, estes modelos, a gente está a espreitar por um buraquinho numa fechadura e a gente só vê uma janela temporal, neste caso, de 22 a 36 anos. Há outras janelas temporais que a gente vê menores ou maiores. Então, é preciso considerar que se vocês estão num município com uma rede muito envelhecida, vocês estão a ver uma janela temporal mais velha e taxas de degradação mais aceleradas. Se você tem a rede acabadinha de construir, vocês vão ter taxas de degradação muito baixas. Então tenham em conta que vocês espreitam apenas, nunca vão conseguir ver a foto completa.
Agora a analogia da idade de redes e populações, só para efeitos de renovação. Imaginem que a gente tem 3 países, temos aqui o Quénia, os Estados Unidos e a Itália, e cada um deles tem uma pirâmide de faixas etárias quer dizer, diferentes. Imaginem, aqui está, faixas etárias de população, mas isto pode ser o vosso histograma. Isto, na verdade, seria o histograma que eu mostrei lá em cima, só que não existe tubulação feminina e masculina, seria só, digamos, metade destas pirâmides de população. Mas a lógica é exatamente a mesma. Então, qual é a taxa de renovação da população ou da nossa rede para que nós tenhamos uma idade média pretendida que corresponda a um nível de perdas adequado ou que corresponda a um nível de doenças geriátricas, se a gente fizer analogia com pessoas. Então a gente agarra na idade média, que nós consideramos que é adequada, e dividimos por isso. E isso ficamos com a nossa taxa de reposição. Ou seja, a taxa de reposição é: morrem 3% de pessoas ao ano e nascem 3% de pessoas ao ano. Se isso acontecer durante um período assim bem longo, durante uns 300 anos, com esta taxa de renovação, nós temos uma população de pessoas ou de populações que têm uma idade média de 30 anos. E a população, ou a rede, ela renova-se totalmente em 60 anos. Essa seria aqui a nossa taxa de reposição. Ok. Se vocês querem combater perdas, ou seja, novamente, é necessário primeiro gerir bem as pressões, isso são os ganhos rápidos. Depois de vocês terem conquistado os ganhos rápidos, não tem jeito como não fazer reabilitação de rede. Mas, novamente, lembrem-se que estes 3% ao ano, isto é a taxa de reposição para manter, ou seja, você corre na sua escada rolante, você está a descer tanto quanto a escada rolante está subindo e você mantém-se no mesmo nível. Isto seriam os 3%. Se você quer reduzir perdas, você tem de correr um pouquinho mais rápido. Tem de estar a reabilitar talvez a 5% ao ano até chegar ao seu nível ótimo. Então, o prazo para a transição para chegar ao nível ótimo tem de ser mais rápido do que aquela taxa que eu falei. E isto é válido tanto para combater perdas reais como para combater perdas aparentes. Para combater perdas reais, um prazo qualquer entre 15 e 20, se você estiver muito perto da sua meta, talvez até são 5 anos e não 15, como eu coloquei aqui. Mas para combater perdas reais, você necessita um prazo mais alargado, entre 15 a 40 anos. Para combater perdas aparentes, as perdas da submedição, num prazo de 5 a 10 anos, tem de estar resolvido. Quem não resolver as suas perdas aparentes ou por submedição num prazo de 10 anos, que é a vida útil de um hidrómetro, nunca vai resolver. Então, resolver este problema é bem mais rápido, o problema das perdas aparentes é bem mais rápido do que resolver o problema das perdas reais. Isto eu já falei. E aí vocês vão perguntar, então, mas a qualidade do material e a qualidade do assentamento, isso não conta? Claro que conta, mas conta deste jeito. Entra aqui nesta fórmula, ou seja, nesta fórmula, neste coeficiente. Cada rede vai ter um ID, um CPF, um RG, que é definido por esta função, ou seja, a função que caracteriza esse conjunto de rede é esta função que está aqui, e que são redes diferentes e vão ser, se você tem composições diferentes de fibrocimento, PAD, ferro fundido, PVC, vai dar uma curva. Se você tem outra composição, vai dar outra curva. E isso seria o equivalente, eu tenho a população chinesa ou Estados Unidos, tem não sei quantos porcentos de fumadores, de obesos, de saudáveis, de asmáticos. E esta proporção é um mix de cada país ou de cada sistema, digamos assim, mas que se reflete nesta função. Porque é que eu acho que este conceito de idade média ele é muito relevante para a gestão de ativos? Porque a idade média ela mede o sucateamento. Ou seja, se você está num ciclo de administração, você ganhou as eleições,
recebe umas infraestruturas em 2017, entrega outras infraestruturas em 2020, você recebeu infraestruturas com 32 anos de idade e entrega infraestruturas com 36 anos de idade, significa que você não realizou reposição e envelheceu ou sucateou 4 anos as suas infraestruturas, que é um sucateamento de 8%. Se a gente achar que ela tem 50 anos de vida útil. Se você, no seu ciclo de administração, recebeu redes com 32 anos e entrega redes à próxima gestão com 32 anos, significa que você fez manutenção e reposição de 8%, que corresponde a 4 anos. Se você combater perdas e você recebeu uma rede com 32 anos e passa à próxima administração uma rede com 25 anos, significa que você rejuvenesceu as suas infraestruturas em 22%. Você rejuvenesceu não só 4 anos, porque o tempo passa, mas ainda mais 7 anos adicionais. Então, isto é o contrário de sucatear, isto é rejuvenescer a rede. Tem aqui estes dois exemplos que não acontece só em Brasília, também na Europa. No dia 7 de fevereiro de 2018 caiu um pedaço do eixão e aqui não morreu ninguém, foi uma grande sorte. E aqui em Génova, na Itália, em 2018, morreram para aí umas 70 pessoas, ou seja, no mesmo ano, 6 meses depois. Mas o facto de cair estas pontes não é a culpa de quem estava a gerir esse dia. É a culpa de 14 ciclos de gestão. Ou seja, isto é uma coisa acumulada, é uma culpa acumulada. E se a gente faz o paralelismo para o setor da água, a gente... aqui nunca, na água não morre ninguém assim com um grande desastre de repente, mas vai morrendo aos bocadinhos. E então, se você chega a 60% de perdas, significa que você matou as suas infraestruturas, 60%, vamos dizer assim, de um modo assim um pouquinho exagerado. Então, e a gente tem, como isto é uma responsabilidade compartilhada e intergeracional, ou de que se sobrepõe a vários ciclos de gestão, a gente tem de tratar isso desse modo. Outra coisa que eu achei muito interessante é que existem contratos que eu escutei uma vez no Pará, que existem contratos de concessão para transporte que definem que os automóveis ou os ônibus não devem ter mais do que 5 anos de idade máxima para garantir a segurança dos passageiros e tudo mais. Por que é que a gente não usa ou não tem nos nossos planos de gestão de água e energia ou nos nossos planos municipais de saneamento básico que a rede não deve ter mais do que, deve ter entre 30 e 40 anos de idade e não deve ter mais e não deve ter menos. Que assim a gente garanta que está a passar as infraestruturas ao próximo ciclo de gestão em boas condições. Pronto, e acaba aqui. Vocês vão ter este exercício para fazer e eu espero que dê certo. Rita, vou mostrar Sim. então um pouquinho a planilha, porque eu vou mandar para eles a planilha e o arquivo Word, só que a planilha eu não vou conseguir enviar, porque ela está com 10 MB, ela está com uma base de dados grande aí do Brasil, de alguns indicadores do SNIS, então ela vai ficar só lá na pasta do Google Drive. Já Tá, então está. isso. Eu vou mandar um e-mail com o link também. Então, eu vou mandar o arquivo Word e o link da pasta do Google Drive, tá? Então, é para vocês receberem aí. Eu sei que tem alguns que acontece algum problema aí com o proxy do e-mail, que não consegue receber link da gente, mas até o final dessa sessão aí eu vou enviar para vocês. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui. Bom, então, pessoal, vão ter 2 arquivos, tá? Um arquivo é o arquivo Word, que tem toda a explicação do que a Rita já falou, né, de como se elaborar o exercício, tá? Aqui, basicamente, a parte acho que talvez seja mais difícil é conseguir os dados e montar as 2 tabelas, né? Então, a gente vai ter 2 tabelas lá, que são aí o ano de construção e os quilômetros construídos, tá? O quilômetro de rede construído naquele ano, né? Então, aqui, por exemplo, nessa tabela, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco maior, talvez. Isto é a matriz de dados. Isso, essa matriz de dados, isso aqui é a base do exercício, tá? Então,
no ano, em 1992, a gente tinha 1.546 quilômetros construídos, né? E assim vai indo. Então, aqui eu tenho o ano e aqui eu tenho a quantidade de quilômetros construídos. Tá? Então, aí, dentro do conteúdo dessa matriz, o que, que eu faço? Eu comparo com as colunas aqui, que são os anos de 2018, 2017 e tal. Esses 1.546 quilômetros, que foram lá do ano de 1992, hoje eles estão com 26 em 2018, né? Eles estão com 26 anos de idade. Eu vou mostrar no Excel também aqui. E aqui é a outra matriz, que é a matriz, também é o ano de construção dos quilômetros construídos, mas aqui eu tenho a idade multiplicado pelos quilômetros que eu tinha lá, tá? Para a gente fazer uma média ponderada. Então, ela está grande porque aqui a gente tem uma base nacional aqui com as informações do SNIS, né? E o IN 051. Aqui é o de São Paulo, que a Rita utilizou só para montar esse arquivo Excel, que é o arquivo modelo aí para vocês, umas tabelas dinâmicas para conseguir a quantidade de quilômetros. Né? Isso aqui depois sim, vocês... a primeira na base nacional, ou seja, idealmente é vocês usarem dados que vocês tenham, mas se vocês têm curiosidade em fazer este exercício e não têm dados, usem a base nacional. Ou seja, façam aí uma extração dos valores que vocês querem analisar e façam essa extração. Isso. Bom, aqui voltando um pouco para as tabelas, né? A gente tem aqui, depois vocês vão ter esse arquivo, vai ficar mais fácil de ver. Mas aqui a gente tem os 78 anos, que é de 1940 até 2018, né? Essa variação de tempo. E aí aqui nessa outra segunda tabela a gente tem lá a multiplicação desses quilômetros que eu tinha pelos 78 anos. Isso aqui essa tabela a gente usa para fazer uma média ponderada, tá? Que aqui no final a gente vai ter o somatório de todos os quilômetros ano, né? Então, por exemplo, em 2018, e os quilômetros existentes nesse ano, né? Isso aqui que ela usou a tabela dinâmica para pegar quantos quilômetros eu tenho de rede no ano de 2018. E aí se faz a média ponderada, está tudo explicadinho lá no exercício. Tá? Então, o modelo aí depois tem uma aba de modelo, que a gente monta essa outra tabela, né? Que é a que vai dar entrada no modelo, né? A idade, as perdas e a idade média em anos, né? Que é o que a gente vai ter, essas perdas em ligação dia. A gente aqui, como não tem dados específicos, a gente usou o IN 051, né? Indicador do SNIS, mas se vocês tiverem dados melhores, vocês podem e devem utilizá-los. Tá? E aqui estão alguns gráficos também, né? Alguns exemplos e tudo mais. E o teste de hipóteses, talvez seja um pouco pequeno aí, vocês. Deixa eu tirar essas coisas da tela. E o teste de hipóteses, que quando você seleciona a tabela lá, ela já gera essa aba aqui, né? Nesse caso aqui, com todas essas informações, esse gráfico e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, se eu selecionar a minha tabela com a idade média e perdas, existe uma aba aqui no meu Excel de dados com essa análise, tirar esse negócio do GoToWebinar do meio, com essa aba, essa função de análise de dados, né? Essa função de análise de dados, ela abre uma outra função e aqui eu consigo colocar a regressão. Tá? Então, isso aqui está tudo explicado lá. Para quem não tiver essa aba de análise de dados, talvez alguns de vocês nunca tenham usado isso, é preciso ativar ela. Tá? Então, se você vier aqui em dados e não existir essa aba de análise aqui, você precisa ativar ela. Então, como é que você ativa ela? Eu deixei um link lá, mas se ainda assim restar dúvida, o Google também pode ajudar, mas aqui em arquivo, tá? No Excel, você vem em opções, tá? Nessas opções, suplementos, e aí aqui, ferramentas de análise, né? Então, você seleciona aqui, clica aqui em suplementos, clica em ir, e aí você tica essa ferramenta de análise de dados, tá? Então, não é a de VBA, não, é a de análise de dados. O Solver também ativa aqui e tudo mais para quem já utilizou. Então, fazendo isso, ela já aparece aqui. Beleza? Então, eu vou mandar o e-mail ainda hoje, antes de finalizar, né, a sessão. Eu estou até com o e-mail preparado aqui para vocês, né? Vou mandar o link, vou mandar o arquivo Word. E clicando nesse link aqui, vai lá dentro da pasta da rede, né, do Google Drive, que está lá a planilha do Excel e o arquivo Word também. Tá bom? Então, eu vou encaminhar isso para vocês.
E qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, a gente está aí para auxiliar vocês.